irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória. Irmão, posso pedir um favor? Sim ou não? Sim. Não, só duas irmãs. Vamos lá. Sim ou não? Sim. Levanta a mão. Levanta a mão. Diga assim, ó. Deus, devolve os músicos. Porque foram arrebatados, ó. Os tocadores desapareceu, profeta. Amém? Vamos orar que daqui a pouco eles aparecem, né? Livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Te convido a se colocar de pé em nome de Jesus e reverência à palavra do Senhor. Eu estava orando a Deus para confirmar e Deus usou os louvores, né? O tema da mensagem é juízo final. Como é o tema da mensagem? Juízo final. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Espere por mim. Tá vendo? Glória. Pega ali minha Bíblia. Minha espada tá ali, abandonada. Diácono Luiz Carlos, pode assumir a bateria em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Em nome de Jesus, pode se sentar. E quando sentar, dê uma linda salva de palma bem alto para Jesus. Os pentecostal já chegou já? Glória a Deus. Cadê os pentecostal aqui? Você pode me ajudar a pregar? Diga para quem sentou do teu lado. Diga assim, ó, se não gosta de zoada. Não, só uma irmã falou. Diga, se não gosta de zoada. Se não gosta de zoada, sentou do lado do crente errado. Oh, glória. Irmãos, eu quero apresentar para vocês um Deus que deve ter apresentado para você de forma errada. Vou até repetir. Quero apresentar para vocês um Deus que podem ter apresentado ele para você de forma errada. Como assim, pastor, de forma errada? Porque tem muita gente pintando que Deus é amor. Mas tem o resto da frase, né? É fogo consumidor. Ah, pastor, mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês agora. Mas eu quero que você volte no tempo comigo. Diga, volto no tempo. Me ajuda a pregar, irmão. Sacode essa pessoa que está aqui assim, vamos voltar um pouquinho. Culto é perigoso. é verdade, é guerra. É guerra. Pastor, por que culto é perigoso? Porque um dia houve um culto em Israel. E esse culto dividiu o tempo. É verdade. Pastor, o que foi que houve em Israel? Por causa de um culto. Eu quero que você preste bastante atenção. Não deixa ninguém tirar teu foco, não. Houve um culto em Israel. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Enquanto o primeiro rei, chamado Saul, governava, o reino era um só. Sai Saul do trono e senta-se o rei Davi. E o trono e o reino continuam um só. Sai Davi e senta agora um de seus filhos rebeldes. E o reino continua um só. Sai agora um dos filhos rebeldes e senta Salomão sobre o trono. E o reino continua unificado, um só. Só que quando o irmão de Salomão se senta no trono, o reino é dividido. Por causa de um culto. Por causa de um quê? E o culto que houve em Israel era uma bênção, irmão. Tinha tudo para dar certo. Porque estava todo mundo junto no culto. O clima estava uma bênção espiritual no culto.
Só que do nada, um irmão teve a oportunidade no culto, e esse irmão era samaritano. E o samaritano, podendo ter falado qualquer salmo da Bíblia, podendo ter falado qualquer versículo da Bíblia, esse samaritano se levantou e disse: Deus deve ser adorado em cima do monte. Metade dos que estavam na igreja disse glória a Deus, a outra metade disse está errado. Só que depois que esse samaritano entregou o microfone, teve a oportunidade agora um judeu. Teve quem? Esse judeu pegou o microfone e disse: Deus deve ser adorado no templo, porque é lá que vem os ensinamentos. E começou aí uma rivalidade. Não, Deus deve ser adorado no templo. Não, deve ser em cima do monte. Se eles tivessem dito: irmão, você adora no monte, eu adoro no templo, o importante é Deus ser adorado, o culto tinha sido uma bênção. Se os irmãos tivessem dito: amém, você adora no monte e eu adoro no templo, a gente se une, você com salmo, eu com um versículo, irmã, o culto tinha sido perfeito. Só que a raiva foi tão grande no culto que judeu e samaritano não se falaram mais, se tornaram inimigos. Mesmo sendo irmãos de sangue, se tornaram inimigos. E olha que interessante isso, quando se tornaram inimigos, um não queria nem ver o outro. E para que não fossem confundidos, os samaritanos trocaram até as vestes, para que ninguém pudesse confundir um samaritano com um judeu. A rixa foi tão grande. Só que Deus não vai deixar barato, porque Deus não trabalha em reino dividido. Meu Deus! Deus não trabalha em reino dividido. Em reino dividido. É nesse momento que o reino sendo dividido, eu quero falar aqui do reino do norte, conhecido como Samaria. O reino do norte foi dividido. O reino do norte teve 19 reis em 109 anos, em 12 dinastias diferentes. E sabe o que chama a atenção? Nenhum dos 19 reis serviu a Deus. Pelo contrário, todos os 19 fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Todos os 19 pecaram contra Deus. Só que teve um que foi pior do que os outros. Diga quem, pastor? Quem, pastor? Só duas irmãs falou. Oh, glória! Esse rei, ele é considerado o rei barriga branca. O nome da esposa dele é Jezabel. Meu Deus! O nome desse rei é Rei Acabe. Como é o nome dele? Rei Acabe. Rei Acabe sentava no trono, mas quem governava era Jezabel. Ele é considerado o pior dentre os piores reis que Israel já teve. E olha que interessante, o pior rei consegue casar com a pior rainha. Ah, ninguém pegou. O pior rei consegue casar com a pior rainha, porque Jezabel era assassina, Meu Deus! feiticeira, manipuladora. Quem tá Cuidado pegando com isso aqui? Jezabel! Aleluia! Só que é nesse momento, nessa crise que está acontecendo, surge um profeta. Glória a Deus! Vou Aleluia! repetir, porque só duas irmãs pegou. No meio desse cenário caótico, surge um profeta. Aleluia! E o nome desse profeta é Elias. E Elias não é um profeta normal, porque Elias aparece para Acabe com uma bomba, uma dinamite na mão. Elias aparece com uma notícia ruim. Pastor, e que notícia é essa? Ele chega para o rei e fala assim: ó, rei, não vai chover, segundo a minha Ordem! palavra. Meu Não, só um pegou, eu vou desenhar. Não vai chover, senão, segundo a minha palavra! palavra. O rei não levou em consideração, mas se passou 1 ano e não choveu, se passou 2 anos e não choveu, se passa 3 anos e não caiu uma gota d'água em Israel. O rei procura Elias em todos os 4 cantos de Israel, só que ele não encontra.
Pastor, é livramento. É livramento para quem? Pra Elias. Pergunta para quem está do teu lado. Para quem é o livramento? Pra quem é o livramento? Para Elias ou para Acabe? Pra Elias. Para Acabe. Porque se Acabe encontra o profeta, até hoje não caía uma gota d'água em Israel. Porque só aquele que fechou tem a chave para abrir de novo. Ah, ninguém pegou. Vou repetir. Deus deu livramento para Acabe. Porque se Acabe encosta um dedo em Elias, Meu Deus. se Acabe encosta um dedo no profeta, é nesse momento que o profeta está escondido. E o profeta estando escondido, olha o que está acontecendo. O profeta aparece para um soldado de Acabe. Acabe manda procurar em todos os 4 cantos de Israel. Só que ele não encontra. Aí um desses soldados era crente. Ó, um pegou. Um dos soldados, Leandro, é crente. E é esse soldado que está no meio da floresta. E quando ele chega, quem está sentado na pedra olhando para ele? Aleluia. Elias está sentado. O soldado, quando olha, pastor, diz assim: profeta, foge, porque o rei está te procurando. Meu Deus. Ele vai tirar a tua vida. E o meu companheiro que está comigo, se te ver, vai te denunciar. Só que o profeta olhou e falou assim: ó, chama o rei. Ah, ninguém pegou. Vou falar pro Cláudio. Cadê tu, Cláudio? Vou falar pro Cláudio que ele tá mais ligado. Cláudio, chama o rei. Profeta, você é louco, o rei quer te matar. Chama o rei. Aleluia. O rei chega. Elias olhou para ele e disse assim: eis-me aqui. O rei disse assim: é tu, perturbador de Israel? Foi você que cerrou o céu? Por tua causa o povo está perecendo porque não tem água. Ele disse: eu não estou perturbando nada. O problema não está em mim, o problema está em você. Eita. Como assim o problema está em mim? É porque você está servindo o Deus errado. Meu Deus. Aleluia. Com chuva ao Deus errado. Glória a Deus. Como assim? Eu proponho um desafio. Ah, irmão, se você não pegar isso aqui, Aleluia. eu proponho um desafio. Só que eu vou liberar o céu. Diga para quem está do outro lado: o profeta vai liberar. O profeta vai liberar. Não, só duas irmãs falou. Cadê o ânimo, crente? O profeta vai liberar. Olha quem está chegando aí. É nesse momento que o rei virou e disse assim: soldado, sobe na rocha e olha aí. O soldado olhou e disse: Senhor, tem alguma coisa errada. E o que é que está errado, soldado? É porque o céu está limpo. Tem certeza, profeta? Está chegando provisão aqui. Meu Deus. Aleluia. Mas eu não estou vendo. E quem disse que a provisão tem que ser para você ver? Eita. Olha de novo, soldado. O soldado subiu na rocha, olhou de novo, Cláudio, e disse assim: ó, eu estou vendo uma manchinha. E que mancha é essa? É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meu Deus. Está vindo carregada. Aleluia. Mas a nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Glória a Deus. Não, vou falar até você pegar, crente. A nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Fala para quem está do teu lado: não subestime. Não subestime. Provisão pequena. Provisão pequena. Diga, porque na provisão pequena Porque na provisão tem pequena abundância. tem abundância. Uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Elias propõe um desafio, irmão. O desafio está todo errado. Qual é o nome do profeta? Gustavo, o desafio está todo errado. Porque Elias está propondo um desafio a qual Elias parece que está em desvantagem. Porque o desafio é no Monte Carmelo. É no Monte o quê? Carmelo. O Monte Carmelo é o principal local de adoração a Baal. Elias está propondo um desafio no território do inimigo. Eita. Segunda desvantagem. Olha só, a primeira, ele está no território. Segunda desvantagem, Elias está pedindo para o desafio fogo. Meu Deus. O inimigo também trabalha com fogo. Pastor, me prova. Vamos lá.
Quem lembra da história de Jó? Glória. Quem mandou fogo? Foi Deus ou o diabo? Diabo. Apocalipse. Falso profeta vai ter poder e autoridade para fazer fogo cair do céu, enganando, se possível, até os escolhidos. Quem vai mandar Meu fogo? Deus. Diabo. Então Elias está propondo um desafio com material que o inimigo mais trabalha. Meu Deus. Terceira desvantagem, numérica. É 1 contra 850. Eita Jesus. Percebeu aí as 3 desvantagens? Elias está completamente perdido. Fala para quem está ao teu lado, e agora? E agora? Está preparado para dar o teu maior glória? Aleluia. Diácono Luiz, a primeira desvantagem, estou no território do inimigo. Segunda desvantagem, estou propondo um desafio com o material que o inimigo mais usa. Terceira desvantagem, numérica, é 1 contra 850. Como é que se sai de um desafio desse? Elias conhece o Deus que serve. Aleluia. O diabo começa a se preparar, irmão. Isso é fácil. Tá no meu território com o material que eu sei fazer. É fácil. Quando ele já está preparado para fazer fogo cair do céu, acontece algo. Diga o que, pastor? O que, pastor? Deus olhou e disse: fica quieto. Aleluia. Porque quem desce no Carmelo hoje é eu. Meu Deus. Aleluia. Não é você quem vai descer hoje, sou eu. Glória a Quem és Deus. tu, Senhor? Eu sou Aleluia. grande, eu sou o quê? É porque o eu sou não é uma palavra definida. Como assim, pastor? Eu sou é um prenome. Ele está dizendo para você que ele é o que você precisa que ele seja. É Meu Deus. é Aleluia. provisão, eu sou. É cura, eu sou. O que você está precisando que eu seja aí? Elias propõe um desafio. Começa o desafio, profeta. Vai vocês primeiro. 850 profetas começam a clamar. Irmão, parecia um culto pentecostal. Tinha grito, tinha profeta, tinha altar, tinha lenha. Parecia até um culto pentecostal, irmão. Tinha oração, Tinha... só não tinha fogo. Meu Deus. Vou repetir. Tinha oração, tinha grito, tinha sacerdote, tinha profeta, tinha multidão, tinha altar, só não tinha Fogo. Aí Elias, para dar corda, que Elias gosta de afrontar, Grita mais ele alto. diz assim, ó, ei, Grita grita mais eu acho alto. que o Deus de vocês está ocupado. Meu Deus. É melhor falar mais alto. Aí passa alguns minutos, Elias olha e diz assim, ei, eu acho que Baal está dormindo. Eita. Aleluia. Que é para ele acordar. Aí os profetas clamam e não acontece. Nada. Chega a vez de Elias. Está preparado? Fala para quem está ao teu lado, chegou a vez do Elias. Chegou a vez do Elias. Batera, dá um lugar na bateria que agora Elias vai começar o desafio. Porque olha o que está acontecendo. Chega a vez de Elias. Quando Elias assume agora o desafio, Elias chega para todo mundo e em vez dele começar, ó Deus, aparece. Não. Eita. Primeira coisa que Elias faz antes de orar, conserta o altar. Meu Deus. Aleluia. Percebeu que os profetas clamaram, oraram, gritaram, louvaram e Deus não apareceu. Meu Baal Deus. não apareceu. Só que o profeta verdadeiro, antes de aparecer, Ele conserta o altar. Aleluia. tem altar que não recebeu fogo ainda porque está precisando ser consertado. Meu Deus. Você está pedindo fogo, mas ainda não consertou o teu altar. Você está pedindo fogo, mas não preparou a lenha. Você está pedindo fogo, mas ainda não deu corda. Como é que Deus vai te usar se você está com preguiça, irmão? Meu Deus. Elias se levantou, em vez de Elias marchar, gritar, Elias consertou. Foi ajeitar o altar. Meu Jesus. Aí Elias vai fazer uma coisa que eu acho muito linda, irmão. Elias pega as pedras e conserta o altar. Perceba que é um altar de pedra. É um altar de quê? Pedras. Presta
Presta atenção, é um altar de quê? Pedras. Na Bíblia a gente vai encontrar 3 tipos de altar. O altar de barro, que é usado por Abraão, Isaac e Jacó. É o altar descartável, é feito ali, faz o sacrifício, Acabou. descarta e vai embora. Depois a gente vai encontrar o altar de madeira, que é usado no Êxodo. Porque como o povo levava o altar com eles, tinha que ser de madeira para ser leve, montar e desmontar. Só que o altar que Elias está construindo aqui é de pedra. Meu Deus. Pergunta para quem está do outro lado, por que de pedra? Por que de pedra? Porque é um altar permanente. Aleluia! Tem alguém pegando isso aqui? Glória a Deus. Eu tô com o corpo todo arrepiado, irmão. Aleluia. O altar é de pedra porque É permanente. permanente. Aleluia. Olha que lindo isso. Êxodo. Por que, pastor? Porque Deus não está preocupado com a beleza, está preocupado com a estrutura. Quando você fizer um altar de pedra para mim, não precisa ser bonito, não. Tem que ter estrutura. Porque eu não estou preocupado com a beleza, eu estou preocupado com a estrutura. O altar está até bonito, mas não vai aguentar o fogo. Aleluia. Vou repetir. Tem altar que está bonito, só que Deus não manda fogo, porque não tem estrutura. Aí Elias pega pedra feia, pedra sem beleza, pedra deformada, mas está consertando o altar. Aleluia. Aí depois que ele conserta o altar, ele olha para todo mundo e fala assim, ó, gente, traz água. Peraí. Em nenhum ritual é usado água. Por que Elias está pedindo água? Tá pegando isso aqui, irmão? Ele já chegou aqui, irmão. Eu tô sentindo ele. Ele já está entre nós. Tem alguém sentindo ele aqui também? Eu tô com o corpo todo arrepiado, irmão. Olha que coisa linda. Ele já chegou. Elias olhou para a multidão e disse, traz água. Para que água? Pergunta para quem está do lado, para que água? Pra que água? Para que água, irmão? Passou 3 anos e meio sem chover. O que é que o povo mais precisava? Elias está dando um ensinamento. Quando você for fazer o altar e adorar, coloca o que tem de valor no altar. Porque Deus não desce se algo de valor não for derramado no altar. Vocês querem fogo? Pega a água e traz no altar. Vocês querem bênção? Pega a água e traz no altar. Por quê? O que está valendo mais aqui hoje? Água. Então pega o que tem de valor e traz para o altar. Porque Deus não vai descer se algo de valor não for derramado no altar. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Aleluia. É esse Glória a Deus que eu Deus. Aleluia. Porque depois que Elias conserta o altar, coloca o fogo. A Bíblia vai dizer que Elias agora vai orar. E quando Elias ora, Elias olhou para cima e não quis saber quem estava perto dele não, irmão. Elias olhou, levantou os braços e disse, ó Deus, de Abraão, Isaac e de Jacó, Aleluia. manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E que sob a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Aleluia, Jesus. Responde-me, ó Deus, responde-me, Glória a para que esse Deus. povo saiba que tu és Deus em Israel. Então, Aleluia, Jesus. fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu o altar, consumiu a lenha. Deus apareceu no Carmelo para mostrar que Ele é Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Ele ainda governa. Eu não sei se você sabe, mas Ele ainda tem todo o poder e autoridade. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas é Ele quem Glória a decide. Deus. É Aleluia. esse Deus que um dia Satanás olhou para ele e disse, eu quero tocar nela, eu quero tocar nele, porque o salário do pecado é a morte e eles pecaram. Mas foi esse mesmo Deus que se fez homem. Você está entendendo? O Deus que fez fogo cair no Carmelo. Vai chegar um momento que ele vai olhar e vai dizer, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se desfez de toda a sua face divina e veio habitar entre nós. Esse mesmo Deus amou o mundo de tal maneira, a qual deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque tudo foi feito por Ele, e sem
ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, habitou entre nós, mas a luz não foi recebida. Os homens não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aleluia! É esse Deus que eu estou narrando para você. Glória a Deus! Aleluia! Elias agora enfrentou 850. Você deve estar no seu lugar dizendo assim: Elias é o cara. Elias é um profeta que eu quero ser igual a ele. Um dia eu quero ter a coragem que ele teve. Mas fala para quem está do teu lado: ficou com medo. Ficou com medo. Diga: Elias teve medo. Elias teve medo. Agora fala bem baixinho para quem está do teu lado: Elias teve pânico. Teve pânico. Você pegou isso aí? Ah, meu Deus. Você acha que é só você que tem medo na caminhada? Elias também teve. Porque Elias enfrentou 850 profetas. Só que quando terminou o desafio, Elias fugiu. E quando ele fugiu, a Bíblia vai dizer que Elias sai agora e vai para a caverna. E quando chega na caverna, uma voz saiu da caverna. Olha que lindo isso. Como é o nome do profeta? Vieira. Seu Vieira, olha o que está acontecendo. Elias chega na entrada da caverna e sai uma voz lá de dentro. O que faz aqui, Elias? Meu Deus. A uma pegou. Ai, Jesus. Aleluia. Deus lindo. Elias aparece na entrada da caverna. Aí sai uma voz lá de dentro. O que faz aqui, Elias? Aí Elias entrou. E a Bíblia vai dizer que Elias está olhando agora e vai se justificar. Senhor, pediram a minha cabeça. Querem me matar. Eu fiz a tua obra, eu fiz a tua vontade, agora estão atrás de tirar a minha vida. Aí Deus olhou para ele, irmão, olha que lindo isso. Deus olhou e disse: Elias, vai lá para fora. Ah, ninguém pegou. Vou falar pro Cláudio. Elias, vai lá para fora. Aí a Bíblia diz que Elias, quando chega lá fora, olha, e Deus passava como no fogo. Mas Deus não estava no fogo. Aí depois a Bíblia diz que Deus passava como num vento, e Deus não estava no vento. Aí depois a Bíblia diz que Deus passava como num terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E depois a Bíblia diz que Deus passava como numa brisa suave, mas Deus não estava na brisa. Deus estava dentro da caverna. Aí a Bíblia vai dizer que a mesma voz que falou com ele a primeira vai falar a segunda. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias olhou e disse: Senhor, eu estou com medo de morrer porque pediram a minha cabeça. Só eu restei. Aí Deus olhou para ele e disse: deixa de ser besta, Elias. Não é só você não. Não foi só você que me serviu, não. Eu ainda tenho 7.000 profetas. Eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobram. Eu ainda tenho 7.000 que não abrem mão da minha presença. Eu escondi 7.000 profetas. Você não está sozinho. Você não é o único. Aleluia. Elias fica tranquilo. Aí Elias vai descansar. Fala para quem está do teu lado: quando a luta chegar, Quando a luta chegar, vai pro secreto. vai pro secreto. Eu vou falar. Aleluia. Presta bem atenção. Elias está na frente da caverna. Está na frente da onde? Da caverna. Eu conheço a caverna por outro nome. Diga qual, pastor? Vou falar baixinho, Leandro, para ver se eles dão pulo. A caverna eu conheço como esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E dentro do esconderijo ele tem um nome: Altíssimo. E aquele que entra no esconderijo tem promessa. Pastor, qual é a promessa? Eu te guardo, eu te livro, eu te escondo debaixo das minhas asas. Debaixo dela você vai estar seguro. Pastor, e o que eu vou ganhar dentro do esconderijo? Eu vou te livrar da mortandade que assola ao meio-dia, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Eu vou te dar livramento. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que está Glória a recebendo essa Deus. palavra. Aleluia. Eu estou escutando glória de quem está Oh, recebendo. Jesus. Eu estou escutando glória de quem está Aleluia. recebendo. Fala para quem está do teu Aleluia, lado e fica no esconderijo. Porque entrou, fica. Entrou, fica. Não sai não. Aleluia. Elias está dando a chave para nós. Entrou no esconderijo, fica. Quer sair do esconderijo por quê, crente? Quer sair do esconderijo pra quê? Se lá fora o mundo tá doido para te tragar, é debaixo das asas dele que você tá vivo até agora. É sobre a sombra dele que você permaneceu de pé até agora. Quer desanimar da caminhada por quê? Quer se matar por quê? Se foi o Deus que se fez homem, que entregou a própria vida para salvar a sua. Olha
olha que lindo isso, crente. Esse mesmo Deus que falou com Elias, esse mesmo Deus que derramou fogo no Carmelo, esse mesmo Deus que mostrou para Elias o esconderijo do Altíssimo, aparece agora em outro personagem. Diga qual, pastor? Qual, pastor? Ah, falaram muito baixo. Porque eu não sei se você conhece o Deus que eu estou pregando para você, mas esse Deus é Deus de surpresa. Porque a Bíblia vai dizer que esse mesmo Deus, quando Ele quer conversar, Ele poderia procurar qualquer anjo lá em cima para conversar, mas Ele vai no quarto de um menino. E quando Ele chega no quarto do menino, Ele diz assim: Samuel, deixa eu conversar contigo. Aí Samuel se levanta e sai do quarto. Olha isso. Deus permanece no quarto, quem saiu foi Samuel. Aí Samuel chega no quarto do sacerdote e fala assim: ó, o senhor me chamou? Ao sacerdote: eu mesmo não. Ele volta pro quarto. Quem tá no quarto? Aí a mesma voz fala com ele de novo: Samuel. Aí ele se levanta e vai pro quarto do sacerdote: o senhor me chamou? Agora eu escutei. Aí o sacerdote olhou e disse: eu não te chamei, mas eu já entendi quem tá querendo falar contigo. Volta pro quarto e se deita, e quando a voz aparecer, não saia do quarto. Aleluia! Pastor, o que é que eu devo fazer? O que ele está ensinando para Samuel. Quando a voz aparecer, não saia do quarto. Dobra o teu joelho, tranca a porta. Levanta as mãos e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus começa a desabafar com Samuel. Esse mesmo Deus, aleluia, certa vez vai falar com um agora. Irmão, olha que lindo isso. Tem um profeta na Bíblia que ele é conhecido como profeta chorão. Qual é o nome dele? Jeremias! Por que ele chora, pastor? Jeremias profetizou 40 anos e nenhuma das profecias se cumpriu em vida. Sabe o que é você ser profeta, profetizar e as tuas profecias não se cumprir? Quer ver uma coisa? Imagina eu chegar para você agora e falar: daqui a 15 dias Deus vai te dar um carro. Aí passa 15 dias, tu não recebe. Tu vai me chamar de quê? Mentiroso! Imagina Jeremias. 40 anos. Entendeu agora porque ele chorava? Porque o povo acusava ele: tu é falso profeta, tu fala e não se cumpre. Jeremias poderia ter se desviado e até tentou, porque chega um momento do livro dele que ele diz assim: eu não prego mais, eu desisto. Eu o quê? Desiste! Só que na mesma frase que ele fala eu desisto, ele diz assim: mas não posso. Aleluia! Eu desisto, mas não posso. Aí Deus olha para ele e diz assim: por que não pode, Jeremias? Porque a tua palavra já me arde nos ossos. Eu não consigo tirar o Senhor de dentro de mim. Eu não consigo desanimar e tirar o Senhor, porque a tua palavra já me tocou nos ossos. Deus não vai deixar o profeta em vão. Deus não vai deixar o profeta desanimado nem perecer. Sabe por quê? Esse mesmo Jeremias onde o povo acusava ele, esse mesmo Jeremias que o povo não ligava para as profecias, esse mesmo Jeremias que chorava porque era perseguido. A Bíblia vai dizer que o governador da época, o rei da época, chama ele para um banquete. E ele se sente honrado. O profeta recebeu um convite para jantar na casa do rei. Só que quando ele chega lá, o rei diz assim: prendam esse falso profeta, joga no calabouço. Sabe por que você está profetizando 40 anos, tuas profecias não se cumprem, você é preso sem ter feito nada, morre dentro do calabouço de pneumonia, e ainda tem um diabo falando no teu ouvido? E aí, valeu a pena ser profeta? Valeu a pena ser profeta? Perdeu a tua vida, ficou preso sem ter feito nada, tu é chamado de falso profeta. Valeu a pena? Fala para quem está do teu lado: aguarda. Aguarda! Deus não atrasa pagamento de profeta. Eita Deus! Por quê, pastor? Porque no calendário dos homens demorou 2000 anos, mas no calendário de Deus foi só 2 dias. Porque um dia para Deus 1000 anos! é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. No calendário dos homens, 2000 anos.
No calendário de Deus. 2 dias. Deus Aleluia. deposita o pagamento de Jeremias. Porque 2000 anos depois, tem outro profeta. E esse outro profeta é diferente, porque esse confundiram ele com você, você. Jeremias. Aleluia. Confundiram a unção Oh, de Jesus com a glória! sua, Jeremias. Por quê? Porque você carrega um pedaço do céu. E o diabo tem raiva porque ele não consegue tirar. Tem alguém pegando isso aqui? Aleluia. Gostei daquela irmã? Se eu achar mais 5 igual a ela, a gente pega fogo. Aí olha que interessante isso. Jesus agora vai enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Pastor, que momento é esse? A traição. Porque quem está caminhando com ele não caminha no mesmo propósito. Eu quero falar sobre o traidor. Fala para quem está do outro lado, o Judinha. Judia. Qual é o nome dele? Judinhas. Meu Deus. Judas caminhou com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fez. Judas viu tudo que Jesus multiplicou. Judas estava no barco quando viu ele andando sobre as águas. Judas estava na casa quando viu Lázaro sair da sepultura. Judas estava na casa quando viu a filha do Jairo ressuscitar. Judas participou de todos os milagres. Só que Judas nunca conseguiu mudar quem ele era. Judas pregava. Presta bem atenção nisso. Judas pregava. Judas conseguiu salvar quem escutava, mas nunca conseguiu se salvar. Porque o dom da pregação salva quem escuta, mas não salva quem prega. O dom do louvor salva quem escuta, porque o louvor quebranta, mas não salva quem louva. Tem muito levita que vai naquele grande dia olhar e dizer: "Ei, teu nome eu louvei", e ele vai dizer: "Nem te conheço". Vai ter pregador que vai chegar dizendo: "Multidão levei para ti", e ele vai dizer: "Mas eu não te conheço", porque são perfis Judas. Caminha com Jesus, mas nunca soube quem ele é. Está na igreja, mas nunca foi igreja. Por que, pastor? Porque é aquele tipo de crente que na igreja louva, mas em casa briga. Na igreja é cordeiro, em casa É lobo. Meu Deus. E eu quero compartilhar algo com vocês aqui. O diabo não tem medo quando você vai para o culto, irmão. Porque o diabo, ele aceita te dividir com a igreja. Ele aceita tu se arrumar aí domingo pro culto. Porque ele sabe que quando tu sai do culto, tu não pegou nada. Até mesmo na hora do culto. Você está entendendo isso? Aleluia. Judas caminhou com Jesus, viu tudo que Jesus fez, mas nunca se converteu. Aí no grupo tem um perfil que é totalmente diferente. Como assim, pastor? Porque Judas age escondido. Ninguém gosta do Judas, né? Todo mundo ama o Pedro. Mas qual é a diferença do Pedro pro Judas, se os dois traíram? Eita, Jesus. Pastor, qual é a diferença? O Judas cobrou, o Pedro traiu de graça. Você entendeu agora? Pelo menos o Judas ainda cobrou 30 moedas de prata. O Pedro traiu de graça. A diferença dos dois: Pedro nunca teve a coragem que Judas teve de tirar a própria vida. Judas caminhou, mas nunca se converteu. Aí o Pedro caminhou, pecou, errou, mas ele não deixou se abater. Judas entra em depressão, Pedro também entra. Judas fica tão angustiado que prefere se matar. Salvou muita gente, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Aí vem o Pedro. O Pedro negou, o Pedro pecou, o Pedro desanimou e no final ainda se desviou. Lembra daquele episódio? O Pedro chega para os outros e fala assim: ó, eu, Pedro, conhecido como Simão, não sei transformar água em vinho, não sei trazer morto de volta à vida, não sei andar sobre as águas, embora tenha tentado uma vez, mas eu não sei. Já que eu não sei fazer nada, vou voltar a fazer o que eu fazia, vou pescar. Fala para quem está do outro lado: cuidado ao se desviar. Cuidado ao se desviar. Você nunca se desvia sozinho. Você nunca se desvia sozinho. Sempre alguém se desvia com você. Aí olha o que está acontecendo. O Pedro disse: vou pescar. Em outras palavras, vou para o mundo. 11 discípulos olhou para o Pedro e disse: vamos também. Pedro não caiu sozinho, 11 foi com ele. Aleluia. No caso 10, e Judas se matou.
Aí olha o que está acontecendo a noite toda. Rede para um lado, rede para o outro. E não pega nada. A noite toda. E não pega Nada. Você já assistiu o filme Lagoa Azul? Assistiu? Já assistiu o mesmo filme com alguém que já assistiu 10 vezes? A pessoa tá aqui e fala assim, ó. Eu sei o que vai acontecer agora. O bandido vai atirar agora. É ou não é? É. Tá se repetindo a mesma cena. E os discípulos nem percebeu. Jesus está indo resgatar o que era dele. Aleluia. Jesus está indo buscar um cidadão que não devia ter se desviado. Glória. A noite toda não pega. Nada. Fala pra quem tá do teu lado. Ele nem se tocou. Ele nem se tocou. Leandro, a noite toda. Rede para um lado, rede para o outro. Rede para frente, rede para trás. E não pega. Nada. Mas ao clarear da madrugada. Aleluia. Vou falar de novo. Mas de manhãzinha, Diácono Cláudio, de manhãzinha, tem um cidadão na praia. E este cidadão olha para todo mundo que está no barco e grita assim, ó: vocês têm alguma coisa para comer? Meu Deus. Aí o Pedro olha e fala assim, ó: tem não. Não pegamos nem para nós, quanto mais para os outros. Aí o João chega e fala assim, ó: Pedro, tu não se tocou não? Vou fazer, Cláudio. Ninguém se tocou. A noite toda não pegou nada. Aí vem um homem na praia, olhando pra eles dizendo: pegaram alguma coisa? Não. Lança a rede. Aleluia. Lança a rede. Glória a Deus. Do lado. Aí o Pedro olhou e disse assim, ó: é ele. Aleluia. Ele chegou. Ele veio pra reunião. A gente esquece da reunião, mas ele não. Ele chegou. E a essa altura do campeonato, ele já deve estar sabendo que eu neguei. Ele já deve estar sabendo que eu larguei. A essa altura do campeonato, ele já deve estar sabendo que eu me desviei. Aí é nesse momento que ele chega. Ninguém se molhou, só ele. Pedro se joga nas águas. Chega 10 discípulos, enxuto. Pai do Senhor, Jesus. Eita. Shalom. Aleluia. Jesus está na areia. Jesus está onde? Na areia. Jesus está aqui na areia, irmão. Pai do Senhor. Aí passa o primeiro. Pai do Senhor, Jesus. Shalom. Pai do Senhor. Pai seja com você, amado. E ele não sai da areia. Por quê? Espera no Pedro. Porque tem um indivíduo. Ai, meu Deus. Aleluia. E Jesus não vai abrir mão, não. Você pode me ajudar a pregar? Fala pra ele estar do teu lado. Nem pra se desviar, tu presta. Nem pra se desviar do prédio. Vai tentar se afastar pra quê? Aleluia. O céu te marcou. O céu te escolheu. Aleluia. Eu não sei se aconteceu com você, mas sabe quando alguém entra, tá desviado, aí chega numa loja e a vendedora tá quase em depressão, ninguém entra na loja, só ela. Aí do nada você chega. Aí quando você chega na loja, você nem compra, só pra pegar o papel. Aí quando você pega a revistinha da loja, aí chega um, chega outro, aí chega um casal, aí chega uma mãe com um menino. Aí quando você olha, tá cheio de gente ao redor. Você chega numa lanchonete e não tem ninguém. Os entregadores tá tudo estacionado. Aí quando você chega, passa alguns minutos, aí começa a sair o entregador, sai o segundo, sai o terceiro, chega um, chega outro. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: ei, tu é crente, né? Aí você com a cara mais lavada, com a cara mais lisa, fala assim, ó: sou mais não. Meu Deus. Sou mais não. Aí a pessoa fala: eu te vi pregando na igreja. Tu é levita, né? Sou mais não. É que eu já te vi louvando. Tu é um desses crentes zoadeiro, né? Sou não. É que eu já te vi gritando. Tem algo em você que não dá pra esconder muita coisa, não. O céu te marcou. O céu te viu.
E dentro de você tem um pedacinho dele. Pedro sai das águas. Quando Pedro sai das águas, Jesus está aqui, ó. Porque Jesus não abre mão de nenhum. Aí o Pedro, irmão, tá desviado. O Pedro tá o quê? Desviado. Você já viu como é que o desviado chega na presença de um crente? Todo errado, é ou não é? É? Ele já chega assim, ó. Da paz do Senhor. Não, bom dia. Bom dia, Jesus. Aí Jesus por dentro, irmão, pega isso. Jesus poderia ter dito, bora, vem cá. Aonde foi, quando foi, quem foi a mulher, que hora foi que me negou? Porque se fosse nós, tinha feito isso. Eu não quero nem falar, não fale mais comigo, não olhe nem na minha cara, você me negou depois de 3 anos caminhando comigo. Só que Jesus não. Jesus perguntou, não. Leandro, Jesus olhou para ele e disse assim, ó, Pedro, tu me ama? Aleluia. Ah, só uma pegou. Vou jogar para cima. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Aí a Bíblia diz que pela 3ª vez Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, tu me ama? Tu sabe, Irmão, Senhor. o próprio Pedro se desanima. Porque ele está dizendo assim, ó, tá vendo aí, pastora? Cometi um erro. Já me perguntou 3 vezes se eu amo ele. Nem acredita mais em mim. Só que eu vou falar como é que Pedro falou. Posso? Pode. Senhor, eu me desviei mesmo. Porque eu pensava que eu era o macho da história, mas eu não sou. Eu me desviei mesmo, eu neguei. Porque eu pensava que eu aguentava pancada, mas não aguento. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador mesmo. Mas eu te amo. Eu te neguei porque eu tive medo de morrer. Mas eu te amo. Eu me desviei porque eu sou pecador. Eu só sirvo para fazer coisa errada. Mas tu sabes que eu te amo. Aleluia. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Pedro não precisou de 6 meses de disciplina. Pedro não precisou se reconciliar de joelho. Pedro chegou com um encontro com Jesus. Chegou desviado, saiu o pastor presidente. Meu Chegou Deus. desviado, saiu o líder dos Aleluia. apóstolos. Chegou desviado, saiu o braço direito de Jesus. Glória a Se Deus. Pedro que negou virou presidente, imagina o que ele não pode fazer com você hoje. Glória a Deus. Se o Pedro que mais dava trabalho no ministério virou líder dos apóstolos, o que é que Jesus não pode fazer com você hoje? Pastor, e o que é que falta? Falta aquele Pedro que confessa, Senhor, eu errei mesmo, mas eu não quero mais errar. Eu pequei mesmo, mas eu não quero mais isso não. Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim, pois então, volta a fazer o que você fazia na igreja. Glória a Deus. Lembra quando eu te usava na pregação? Lembra quando eu te usava no louvor? Pastor, mas eu nem sei pregar, nem sei cantar. Mas lembra a oração que você fazia? Lembra quando você orava por alguém e a pessoa era curada de longe? Lembra quando você intercedia e eu dava livramento? Eu sinto falta da intimidade que eu tinha contigo. Eu sinto falta da conversa que a gente tinha na madrugada. Pastor, e o que é que aconteceu? O que aconteceu é que você trocou Jesus pelo WhatsApp. Você trocou Jesus, qualquer besteirinha posta em direto nos status, irmão. Qualquer coisinha tá postando, hashtag decepcionado. O fulano vai ver. Maldito homem que confia em outro homem. Lançando em direta, para com isso, o céu te chamou para algo maior. O Senhor te chamou para viver algo novo. Pastor, mas é porque falaram de mim. Falaram de Jesus, irmão. Perseguiram Jesus, o que é que não vão fazer com você? O céu te chamou para um propósito maior. É melhor ser perseguido e continuar adorando do que ser o perseguido soltando indireta. Sabe por que tem muito se desviando? Porque tem muita indireta e pouca Bíblia. Tem muita opinião e pouca oração. E o céu te chamou não para lançar indireta, mas para lançar semente. Tem alguém pegando isso aqui? Glória a Deus. Irmão, vai doer, mas vai curar alguém.
coisa linda é essa? Jesus está olhando para todo mundo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a falar para todo mundo como é que eles vão morrer. Já viu isso na Bíblia? João 21. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a dizer como é que cada um vai glorificar a Deus. E não é que o Pedro está aqui e ele recebe a notícia, Leandro, de como é que ele vai morrer. Só que Jesus esqueceu de falar de João. Aí Jesus parou no Pedro. Quando ele está saindo, Pedro olha, ei, vem cá. E esse rapazinho que está atrás de sua aí, o João, você não vai falar não? O que te importa saber dele? Segue-me tu. Eu quero que ele viva até me ver voltar em glória. Irmão, eu vou desenhar para você pegar. João recebeu a promessa. João recebeu promessa. Porque João não tinha o caráter de Judas falso. João não tinha o caráter de Pedro, dá trabalho. João tinha um caráter de íntimo. E todo aquele que tem intimidade com Cristo recebe uma promessa, a qual pode passar céus e terra, mas a palavra liberada por ele não passa. Começou a piadinha no meio dos discípulos que aquele discípulo não ia morrer, era o imortal. Só que Jesus nunca disse que ele não morreria. Só disse que ele não ia morrer até ver Jesus voltar. E não é que um por um começou a morrer. Um por um começou a morrer. Chegamos agora no episódio onde só sobrou João. Só sobrou quem? João! Não, tá muito fraco. Tá feio, tá fraco, tá ruim. Vamos lá. Sobrou quem? João! E é nesse momento que o governador da época chama João. Quando chama João, o imperador da época, Domiciano, olhou e disse assim, ó, é agora, vou dar uma festa, porque é o último apóstolo, profeta. Vou acabar com esse negócio de evangelho. Vou acabar com essa palhaçada de todo mundo tá gritando, fazendo zoada. É o último discípulo, acabar com ele, acaba com tudo. Porque não vai ter mais ninguém para pregar. Então que chega um senhor da cabeça branca, tranquilo, calmo. Ele chega algemado. E é nesse momento que Domiciano olhou e disse assim, ó, como é teu nome? João. Você é o último discípulo. Matei todos e vou te matar também. Só que tem um negócio diferente. João tá tranquilo. Pegou não? Vou repetir. O cara tá recebendo uma ameaça e o camarada tá tranquilo. Não tá com medo, não tá nervoso, tá de boa. Aí Domiciano olhou e disse assim, ó, eu vou fazer com você a pior morte. Você vai sofrer mais do que os outros, porque você é o último. Traga a lista da morte dos discípulos. Aí ele começa a olhar. Ele diz assim, Tomé arrastado, Tiago degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Natanael pregado no chão. Já sei como é que eu vou fazer com ele. Qual é o nome da irmã? Como? Agnes. Agnes, olha isso. Se ninguém pegar, tu pega. Beleza? Show. Vou soltar pra cima. Olha o que está acontecendo. Vou fazer você ter a pior morte que nenhum teve. Já teve o que foi arrastado pelas ruas de Alexandria, que foi o Tomé. Já teve o Natanael pregado no chão. Já teve o André crucificado na cruz de X. O Pedro de cabeça para baixo. Tiago degolado. Só que com você vai ser diferente. Esquenta o caldeirão 7 vezes mais de azeite fervente. E o camarada tá de boa. Aí olha isso, eu tô jogando pra cima, irmão. Pega quem quer. Olha isso. Levem ele daqui e ao meu sinal soltem ele dentro do azeite. Aí Domiciano olha pra todo mundo da festa e fala assim, ó, vocês vão se deliciar comigo nos gritos do último discípulo.
A gente vai ter prazer agora no último discípulo sentindo dor. Olha isso. O soldado diz: está tudo pronto. É então que ele olha para os convidados. E é nesse momento que ele diz assim: pessoal, é agora. Escutem agora. Aí ele olha para o soldado e diz assim: ó, pode soltar. Só que não tem grito. É então que ele olha e diz assim: morreu rápido. Não deu tempo nem da gente se deliciar com os gritos de tortura. Só que diga pra quem tá ao outro lado: 5 minutos depois. 5 minutos depois. Quanto tempo? 5 minutos. Chega um soldado branco, azul, lilás, nervoso e gaguejando. Esse soldado chega pra ele e diz assim: rei, imperador, governador, Tem mais Vossa um. Excelência, aconteceu um problema. Qual foi o problema? O homem morreu rápido? Esse é o problema. Qual é? Ele tá nadando. Aleluia! Qual é o problema? Tá O homem nadando. tá nadando. Vocês não esquentaram o azeite, não. Tá esquentando. A panela chega a estar laranja embaixo. O azeite tá borbulhando. Só que a gente não entende o que aconteceu. O homem tá nadando dentro do azeite. Aleluia! É então que ele chega: João, não tá doendo não. João diz: não. O que é que aconteceu, João? Eu vou te explicar, imperador. O azeite não tá quente não, tá borbulhando. E por que que não te queima? Porque antes desse azeite me queimar, foi colocado um azeite aqui dentro que queima mais do que o que está do lado de fora. Porque alguém me fez a promessa: eu não vou morrer enquanto não ver ele voltar. E eu vou até dar minha carteirinha pro senhor. Prazer, íntimo dele. Aleluia! Como é, João? Eu não sou discípulo, eu não sou amigo. Meu nível é elevado, eu sou íntimo. Porque só eu, dentre os 12, tenho um apelido: discípulo a quem Jesus amava. O imperador fica com tanto medo dele, pastora, que diz assim: tira o homem daí, joga na ilha de Patmos. Tentaram separar João de Cristo, só que não sabiam que Cristo já estava na ilha de Patmos, Esperando por ele! João chegar. Aleluia! Eu não vou mais nem falar, vou deixar o João contar para vocês. Glória a Deus! Porque em Apocalipse é João quem fala: eis que fui orar, ouvi uma Aleluia! voz atrás de mim, olhei para ver quem era, e era a voz do meu amado. E o meu amado apareceu com olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada de 2 gumes, no seu peitoral um cinturão de ouro, as suas vestes brancas, cabelos alvos mais que a neve, Aleluia! os seus pés como latão que saíram da fornalha. E ele olhou para mim e disse: João, vem, Glória a Deus! porque eu vou te Aleluia! mostrar, eu vou te contar o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e o que jamais subiu ao coração do homem. É o que tenho preparado para todo aquele que tem intimidade, vou falar até você da glória. Aleluia! Que tem intimidade comigo. Glória a Deus! Aleluia! Você percebeu o Deus que eu estou apresentando para vocês? Esse mesmo Deus desceu de Gênesis a Malaquias, porque é Deus que cuida do Velho Testamento. De Mateus a Atos capítulo 1, é Jesus quem cuida do Velho Testamento, do Novo Testamento. Só que a gente chega agora num momento especial. Fala para quem está do outro lado: momento especial. Momento especial. Porque a missão agora vai ser dada ao Espírito. Porque o Pai já desceu, o Filho já desceu, Agora é falta o um descer. Espírito Santo. Aleluia! Esse Espírito estava na glória, se movimentando na eternidade. Jesus está olhando para a multidão que está olhando para ele. Ele está dizendo: pergunte o que vocês quiserem. Irmão, essa passagem me dá uma raiva. Por que, pastor?
Porque aquele povo teve oportunidade de perguntar onde é que ele ficou os 3 dias que o corpo dele estava na sepultura. Aquele povo tinha liberdade. Jesus disse: pergunte o que vocês quiserem. Aí eles começam a perguntar uma doideira: quando é que o senhor volta? Quando é que o senhor vai descer? Ele nem tinha subido ainda. Aí ele diz assim: não compete a vocês saber dessas coisas. Perderam a chance de fazer perguntas incríveis. Se eu tivesse lá, irmão, eu sou curioso. Eu tinha olhado e tinha dito: bora, Jesus, vem cá. Só de nós dois. O senhor deu liberdade para perguntar, eu vou perguntar. Onde o senhor ficou nos 3 dias que o seu corpo estava lá? Aleluia. Como foi que o senhor levou o cativo do cativeiro? Quantas profecias o senhor cumpriu em vida? Só que eles não perguntaram nada, só perguntaram: quando é o tempo? Mas eu entendo eles. Diga por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque quem está na frente deles é o Superman deles. Aleluia. Porque eles viram aquele carpinteiro nascer, crescer. Eles viram ele caminhar, fazer prodígios, milagres. E eles também viram ele ser pregado, chicoteado. E o homem que foi pregado com 480 cortes no corpo está na frente dele. Detalhe: dos 480 só ficou 4 nas mãos e nos pés. Aleluia! Ainda foi pro Tomé, né? Que ele deixou. Aí olha que interessante isso. Eles estão espantados. Por quê? Porque o Jesus que está na frente deles é o Jesus que está com o corpo ressuscitado. Pegou aí? O que é um corpo ressuscitado? Olha como o sacrifício dele foi maior. O que é um corpo ressuscitado? Corpo ressuscitado tem carne, osso, só não tem sangue. Diga por quê, pastor? Porque ele não pega de volta o que ele deu. Ah, você não pegou não. Jesus está com o corpo ressuscitado, que tem carne, que tem osso. Mas esse mesmo corpo que tem carne e osso Não tem sangue. atravessa a parede. Porque ele aparece no meio dos discípulos sem abrir a porta. E mostra as feridas para o Tomé. E ainda diz: toca para você ver como eu estou vivo. Esse mesmo corpo ressuscitado sai da casa de Marcos e aparece no caminho de Emaús. E quando ele aparece no caminho de Emaús, tem 2 discípulos conversando sobre ele. Ele aparece e fala assim: ó, vocês estão falando sobre quem? Aí o discípulo: sobre o Jesus que morreu na cruz. Vocês não conhecem não? E ele: me conte mais sobre esse homem. Aí olha que interessante isso. Fala assim: ó, eu amei ouvir vocês falar dele, mas agora eu tenho que ir. Aí o discípulo fala: não vai agora não, senta conosco porque já está tarde. E no meio do caminho tem ladrões, é perigoso. Fica conosco, janta conosco, e ao amanhecer você vai. É então que Jesus fica com eles, corpo ressuscitado, senta com eles. Aí é dado a Jesus a oração da janta. Jesus pega o pão, olha que lindo isso. Pega o pão, levanta, e todo judeu falava assim: graça te dou, ó Elohim, e partia o pão. Só que Jesus pega o pão e diz: graças te dou, ó Pai. Quando ele fala graças te dou, ó Pai, os discípulos, quando abrem os olhos, está só o pão caído na mesa. Então que um olha para o outro e fala assim: ó, porventura, em outras traduções, por acaso não ardia o teu coração quando ele falava com a gente? É ele. Fala para quem está ao teu lado: é ele. Não, irmão, fala mais forte, diga: é ele. Ele chegou. Esse corpo ressuscitado sai de um lugar e aparece em outro. Esse corpo ressuscitado come peixe, come pão, mas também desaparece. Ele aparece agora e ele vai, a Bíblia diz que uma nuvem encaixa no pé dele, ele vai subindo. E na hora que ele sobe, desce 2 anjos. E os 2 camaradas que descem começam a olhar para o povo e dizem assim: ó, por que vocês estão olhando para cima? Vocês não estão sabendo não? Sabendo o quê? Esse mesmo Jesus. Vou falar de novo, né? Para criar intensidade, né? Para ver se você dá um glória, levanta a mão. Esse mesmo Jesus que subiu.
Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, a qualquer momento vai descer de novo. A qualquer momento vai voltar. Tem alguém pegando isso aqui? Bora! Ele sobe. Quando ele chega no céu, ele podendo ter ido na sala do Pai, no Santo dos Santos, preparar a morada, fazer alguma coisa, ele vai no Espírito. Eu já estou finalizando. Quando ele chega no Espírito, ele começa: vai, Espírito, eu prometi que você ia descer, eu prometi que você ia ficar com eles, eu prometi que você ia ficar ao lado, suprir eles, porque não é a carne quem convence, é o Espírito. Então acompanha eles, sustenta, dá discernimento, distribui os dons. Mas Senhor, o que é que mudou? É minha noiva, comprei, são meu, paguei o alto preço, eles estão marcados. A morte não tem mais vanglória sobre eles, o pecado não consegue mais ter glória sobre eles. Mas por que não consegue? Porque aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. vou falar de novo, aonde abundou o pecado. Você sabia que por sua causa o diabo faz um tribunal de acusação? Não, irmã, eu esqueci. Agnes, vou usar a irmã Agnes. Olha que interessante. A irmã Agnes pecou. Só um exemplo. É porque senão tem gente que vai dizer assim: irmã, tu viu? O pregador revelou que a irmã está em pecado. Então presta bem atenção. É uma suposição. O diabo olhou e disse assim: ó, a irmã Agnes pecou. Se apresenta diante de Deus e fala assim: ó, eu quero a irmã Agnes. Por quê? Porque ela pecou. E está escrito: salário do pecado. Então por direito eu tenho que entregar ela. Como é que você sabe? Eu tenho testemunha. A Gabriela. Eu tenho. Irmão, cá pra nós aqui. Você acha que o diabo vai chamar um demônio para testemunhar? Pastor, e quem é que ele chama? A testemunha fiel e verdadeira. É o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque não pode mentir. É verdade o que ele disse? E o Espírito Santo soluçando de chorar. Olha pro pai e diz: é verdade, ela pecou. É então que no meio desse cenário o diabo diz assim: já venci, Leandro, porque a Trindade não entra em desacordo. E como a Trindade não entra em desacordo, eles não voltam atrás da sua palavra. E como não voltam atrás da sua palavra, eu usei a palavra: o salário do pecado é a morte. Sendo o salário do pecado a morte, tem que me entregar, me entrega a ela. Só que se levanta um. Ah, Jesus. Esse que se levanta à direita do Pai é chamado de advogado. E quando ele se levanta, ele diz assim: protesto. Vai protestar o quê? Essa causa não é dele, é minha. E como é que você vai usar? A mesma arma do acusador, a palavra. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Beleza. Mas também está escrito que o dom gratuito de Deus é vida. Também está escrito que o meu sangue purifica de todo pecado. E se é de todo pecado, o da irmã está no meio. Então já está limpa, perdoada, purificada. Não dou acesso ao diabo, porque ela já é minha. Se você souber o que o diabo tenta contra você. Tem alguém pegando isso aqui? Aleluia! Você tem um advogado. O céu é ao teu favor. Só que pelo amor de Deus, nessa noite, toma a decisão certa. Porque Judas tomou a decisão errada. Estava na igreja, mas nunca foi igreja. Só tome a decisão igual a de João, que decide seguir o Pai. E mesmo sendo difamado entre os discípulos, não ligou. Permaneceu firme. Deixou de ser amigo e se tornou íntimo. Tem alguém que quer se tornar íntimo nessa noite? Glória a Deus! Esse mesmo Jesus mostrou para o João o que ia acontecer. E eu fiz esse arrudeio todo para te mostrar o Apocalipse, para te mostrar a volta dele. E é na volta dele que eu quero frisar nessa noite, amém? Amém! É nesse momento que João recebe a maior revelação que tem, que é a volta de Cristo. E tem muitos aqui que até querem entender, mas não entendem a volta de Jesus. Eu vou desenhar para você. Posso? Sim ou não? A
volta de Cristo é mais ou menos assim. O versículo que a gente leu mostra o trono. O trono é grande. Por que grande? Porque eu sei que está sentado nele também é. O trono é branco. Por quê? Porque é santo. Quem vai julgar é santo. O diabo faz de tudo para você não ler o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse revela a derrota dele. Ninguém quer ter sua derrota revelada. É por isso que ele faz de tudo para você não ler. Porque o livro de Apocalipse revela ele caindo, ele sendo preso e ele sendo lançado ao lago de fogo. O livro do Apocalipse mostra a derrota dele e de todos que seguem ele. É esse livro que o diabo insiste para que você não leia. Pastor, e como é que você sabe que ele faz de tudo para mim não ler? Quem aqui já abriu a Bíblia para ler e dá sono? Tá vendo aí? É forte. E sabe o que é impressionante? A gente consegue ficar na tela do celular por 4 horas e não sentir sono. É. A gente consegue ficar na frente da televisão 2 horas assistindo um filme e não dorme. Mas quando abre a Bíblia, no 3º versículo tá babando. É verdade. E sabe o que mais entristece? É que tem gente que acha normal. Não é normal. Não, eu vou parar aqui porque eu já tô com sono. Não é normal. É o diabo te fazendo parar. E você tá dando livre acesso a ele. Porque você, em vez de continuar a leitura, fecha a Bíblia. Tem Bíblia aqui, irmão, que tá empoeirando lá na estante. E detalhe, a cada 10 casas, presta bem atenção, a cada 10 casas, 9 estão abertas na estante com o Salmo 91. Quando não é o 91 é o 23. Quando não é o 23 é o 121. E quando não é o 121, tem um salmo com pegadas na areia lá pregado na parede. É ou não é? É. Que a cor do salmo era para ser creme, tá cinza, de tão empoeirado. Por quê? Porque a gente valoriza outras coisas menos a palavra. A gente prioriza tudo menos a palavra. Mas eu quero que você diga para quem está do teu lado, relaxa. Relaxa. Diga, a palavra que você despreza A palavra que você vai despreza te julgar no juízo vai final. te julgar no juízo final. A palavra que dá sono vai Meu te Deus. despertar no juízo final. É forte. A palavra que você foge dela, fica tranquilo, pode fugir. Porque o apelo vai ser feito. E você vai ter o livre acesso de dizer, hoje eu quero. Como você vai também poder dizer, eu não quero. Mas no grande dia, não tem como se esconder, porque o céu e a terra vai fugir da presença do trono. Vai se esconder aonde? Pergunta para quem está do lado, vai se esconder aonde? Vai se esconder aonde? Aonde é que vai se esconder? O diabo começa a grande tribulação, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Porque na hora da grande tribulação, irmão, quando começar, a igreja é arrebatada. Como assim, pastor? Existe uma coisinha chamada bodas do cordeiro. Meu nome? Bodas do Cordeiro. As bodas do cordeiro duram 7 anos. Porque o casamento do judeu, a festa dura 7 dias. As bodas de Cristo, 7 anos. A tribulação dura 7 anos. 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio tribulação pesada. Juntando tudo, 7 anos. Você acha mesmo que o céu vai deixar a igreja na tribulação enquanto tem um casamento preparado? Na hora que o anticristo se revela, em um piscar de olhos, Meu Deus. 1,002 milésimo de segundo. Se é num piscar de olhos, é rápido. Sendo rápido, o que mais me causa tristeza é saber que a Bíblia diz que de 2, um sobe e o outro fica. Se é um sobe e o outro fica, é 50% que vai subir. Sendo 50% que sobe, 2 estão numa cama, um fica, o outro vai. 2 estão no campo, um fica, o outro vai. Não vai dar tempo de se despedir de pai, de mãe. Não vai dar tempo de se despedir da esposa. Não vai dar tempo de se despedir dos filhos. Porque se você não tiver em comunhão com o Eterno, você fica. Mas se essa pessoa que você não gosta tiver em paz, você sobe. Aliás, se ela tiver em paz, ela sobe. Aí olha que interessante isso. Na hora que a igreja subir, o anticristo se revelar, começa o período de paz. E é nesse momento que as emissoras de TV vão começar a transmitir uma notícia.
Algo está acontecendo. O quê? Aviões estão caindo do nada. Por quê? Pilotos sumiram. Porque existem pilotos cristãos. Carros desgovernados. Por quê? Porque existe Uber que são cristãos. Motorista de táxi que são cristãos. Entregador de pizza que são cristãos. Então olha que coisa interessante. Carros desgovernados. Por quê? Porque o motorista que é cristão sobe no arrebatamento. Ninguém vai manusear o carro. Ninguém vai manusear a moto. Vai começar a ser transmitido nas televisões. Está acontecendo algo interessante. Por quê? Porque além de estar tudo desorganizado, tudo sendo loucura, temos uma notícia rápida para transmitir. Qual? O culto campal que estava acontecendo só tem as cadeiras, o microfone e a caixa. Porque o povo que estava fazendo zoada lá sumiu do nada. As luzes da igreja estão abertas, mas não tem ninguém dentro. É então que os desviados vão lembrar. É Ele. Ele está voltando. É Ele. Ele está chegando. Só que não vai dar mais tempo. Porque a igreja já vai ser arrancada. A igreja sendo arrancada, triste de quem ficar. Porque nesse momento, olha o que está acontecendo. Vão chegar na igreja. Tocadores afastados vão pegar os instrumentos e começar a tocar. Pregadores afastados vão tentar falar algo. Vão procurar pastores para pedir oração, mas o pastor sumiu. O povo também. E é nesse momento que, enquanto a igreja está aqui nas nuvens, você pode sair da terra comigo? Vamos no céu agora. Vai ter uma mesa. E nessa mesa, quem tiver uma fita que mira, porque a mesa vai começar do norte, termina no sul. Sabe quem vai estar na mesa? Abraão, Isaac, Jacó, Paulo. Sabe quem vai estar na mesa? Os profetas. Sabe quem vai estar na mesa? Esse crente que está do teu lado. Ele vai estar lá. E o mais interessante, quem vai estar lá servindo? O noivo. Aleluia! E quando o noivo estiver servindo, ele vai olhar para você e vai dizer: ei, minha noiva, está servida. 7 anos depois, quando a tribulação acabar, você vai sair das bodas. Vai ser levado a um lugar onde tem muitos cavalos. Um ases. Chegando nesse ases, o noivo vai olhar e vai dizer: noiva, minha amada, escolha um cavalo, suba nele. Por quê? Porque a gente vai resgatar o Israel. Glória a Deus! Então que você vai subir no cavalo. E de uma hora para outra vamos aparecer nas nuvens. O anticristo com todo o armamento voltado para Israel. Quando ele começar a dar a voz dele, mandando todas as armas para lá, Cristo aparecerá. Fica de pé, Jesus. Cristo aparecerá nos céus e os vencerá com o sopro de sua boca. E é nesse momento que começa aí o juízo final. A Bíblia diz que vai ser julgado um por um, segundo as suas obras. Sabe aquilo que você esconde? Fica tranquilo, no juízo final vai ser revelado. Meu Deus! Porque Deus vai chamar pelo teu nome. Aleluia! Pastor, por quê? Vamos lá. Vai chamar teu nome para quê? Para te provar que o nome não vai estar lá. Vai julgar tuas obras. Por quê? Porque vai ser revelado o que você fez de errado. Eu quero chamar aqui na frente você que vai dar um passo hoje. Pastor, se o juízo final acontecer agora, eu não quero ser chamado para as obras. Quero ser chamado para as bodas. Pastor, eu errei mesmo. Eu falei o que não era para ter falado. Eu vou lá na frente. Por quê? Porque é muito melhor vir agora do que ir no juízo final. No juízo final a tua obra vai ser revelada. No juízo final teu nome vai ser revelado. No juízo final vai ser mostrado. E eu acredito numa coisa, Diácono Cláudio: o Deus que salva um, salva dois. Sim ou não? Então cadê a segunda pessoa aqui na frente? Grava aqui, amor, grava. Irmão, se você não bater palma, o Deus que chama 3, chama 4, chama não? O céu tá me dizendo que ainda tem gente que tá com vergonha de vir.
pessoa que está com vergonha de vir, vem com ela. Fala para ela, você não está só não, eu vou contigo. Porque tem coração aqui que está dizendo: Pai, eu quero ser renovado. Pai, eu preciso tanto ter intimidade contigo. Porque tem culto que eu nem choro mais, porque está faltando intimidade. Tem culto que eu nem me arrepio mais, porque eu estou olhando para a liturgia do culto. Mas eu não quero mais ficar assim, eu quero ter intimidade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e sintam o Senhor dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou contar até 5, porque o céu está me dizendo que tem gente para vir ainda. Segura aí, ó. É ele está te vendo. Ele não esqueceu teu nome. Ele não esqueceu você. Pastor, como é que você sabe? Porque pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não posso me esquecer de você, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. 2, Ele te chama pelo nome porque Ele te ama. Ele te chama pelo nome porque Ele prefere ver você com Ele. 3, O céu está comemorando. E Jesus está igual no dia que esperou Pedro. Está esperando a tua chegada até aqui. Jesus não vai abrir mão de você para ninguém. 4, Ele não vai abrir mão de você para nada. 5, O Pai te visita nessa noite. Pai, eu quero te entregar a cada um que aqui está. A cada vida que veio aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aqui na frente. Quem pode bater palma? Quem pode bater palma? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar a cada um que aqui está. Que nessa noite o Senhor venha, Senhor, aumentar a intimidade. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a intimidade. Aumenta a intimidade. Que ela possa te sentir. Que ela possa sentir a tua presença. Derrama, Senhor, o bálsamo sobre ela. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo te renova nessa noite. Do alto da cabeça, a planta dos pés. É derramado sobre ti um dom. E o Senhor te dá o dom de interpretação de línguas. A partir de hoje, a tua intimidade, Deus vai te mostrar quem é e quem não é. Deus vai te mostrar quem é e quem não é. Porque eis que eu te dou um dom de interpretação. Aleluia. Tenho eu um mistério contigo. Pois sobre ti te dei o espírito de liderança. Muitas das vezes tu tem recuado esse chamado. Não é pra mim. Tem gente melhor do que eu. Tem gente que sabe mais do que eu. Tem gente que tem estratégia melhor do que eu. Mas deixa eu te contar uma novidade. O céu chamou foi você. E a Bíblia diz que só pode entregar quem tem. E a mesma unção que desceu sobre a minha vida aqui. O mesmo dom que foi entregue a mim, eu repasso para ti. Recebe a mente de Cristo. A partir de hoje, versículos vão saltar da palavra. Tu vai começar a ter pregações que todo mundo vai olhar e vai dizer: como? Como pode?
Ele não estudou, ele não se formou, ele não fez isso. Como foi dado a ele? Porque eu te chamei desde o ventre. Pregações vão ser soltadas da palavra para ti. Pregadores terão inveja de ti. Se prepara para apontamento, perseguição e inveja. Mas eu sou contigo. Suria Madecantera, Suria Decantera Managas. O Pai está te perguntando por quê? Por que tu apresenta um sorriso na frente das pessoas? Se o teu coração está tão angustiado, por muitas vezes tu sorriu por fora, mas só eu sei como tu estava por dentro. Coração machucado, porque pessoas te feriram com palavras. Mas eu tenho algo grande contigo, filha. Eu não te deixei. Te chamei como levita da minha casa. Tua garganta ungida. Eu não abro mão de ti. Em nome de Jesus. Soberano Deus eterno, Pai. Senhor, renova ele. Enche ele do teu espírito. Fortalece ele na caminhada. Porque ninguém dá nada por ele, Pai. Ninguém acredita no chamado que o Senhor tem para ele. Mas o Deus da cura, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, é o Deus que chamou ele. Em nome de Jesus. Tenho eu um chamado contigo, missionário. Tem fugido desse chamado por muitas vezes. Senhor, não estou preparada. Senhor, tem gente melhor do que eu. Mas eu chamei, foi você. Aleluia! Eu poderia ter escolhido outra, mas eu escolhi você. Você não dá nada, mas eu entreguei tudo. Suri decanta la basuria decanta la managas. Dá um abraço nela aqui. Porque pois muitas vezes ela chegou nos cultos, mas só ela sabia como ela estava. E o céu está abraçando ela hoje, mostrando que ela nunca esteve sozinha. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento o teu vaso, o teu profeta. Enche ele do teu espírito. O Senhor quer abençoar mais ainda a tua área financeira. O Senhor me faz enxergar contratos. E no contrato eu vejo o nome melhoria. Deus tem algo grande para ti, profeta. Em nome do Senhor Jesus. Repreende todo mal contra a vida dele e toda inveja, Pai. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eu te entrego a cada um que aqui está. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos alertado. Muito obrigado, Pai. E é nessa noite na tua presença que eu já quero agradecer a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas bem alto para Jesus. Bem alto para Jesus, bem alto.
quadra, que entrasse para dentro da quadra, em nome de Jesus. Os irmãos que estão fora da quadra, que entrassem em nome de Jesus de Nazaré. E todos nós dessemos nossas mãos, em nome de Jesus de Nazaré, em sinal de união. Que todos os irmãos que estão fora da quadra, por favor, possam se adentrar para a glória de Deus. Chama a Rose. Como é que vai? Quero pedir a todos os irmãos que estão fora da quadra, em nome de Jesus, Irmã. que entrem para a glória de Deus. E os irmãos deem a mão, fiquem em pé, Irmã. deem as mãos em nome de Jesus. Fazer de Nazaré, roda. para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Camila, meu Bendito amor, Pai seja Senhor. o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor Jesus É pra Cristo. ti, Senhor. Aqueles que querem receber de Deus, entrem para dentro da quadra, em nome de Jesus de Nazaré. Deem as mãos para a glória de Deus. Irmãos, podem dar as mãos, não fiquem com medo não. Tenho certeza que o irmão que está do seu lado não vai lhe morder, não vai fazer nada com você não, irmão. Dê as mãos em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, irmão, Ele se faz presente neste lugar. E desde este começo desse louvorzão, nós viemos batendo na mesma tecla. É noite de restauração de intimidade. É noite que o Senhor vai renovar o dom que há dentro sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus nessa noite de hoje, Ele está querendo renovar almas, renovar vidas nessa noite de hoje. Pessoas que há um bom tempo foram batizadas com o Espírito Santo, mas há um tempo não falam em línguas estranhas com o Espírito Santo de Deus. Há um tempo não escuta a voz do Espírito Santo de Deus, mas nessa noite de hoje o Espírito Santo marcou um encontro conosco para nos dizer que Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que abate, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer em nossas vidas. A presença de Deus está neste lugar, irmão. Eu fosse você, já fechava os seus olhos e começava a pedir a Deus. Deus me renova, Deus me restaura, Deus me enche novamente, Deus me dá algo diferente, papai. Deus, eis-me aqui, Espírito Santo. Deus, eu quero te pedir, Pai. Deus, eu quero te pedir pelo teu povo, Pai, que está de mão dada, Pai. Ah, Papai da glória, a tua palavra vai dizer, Espírito Santo, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus, eu quero te pedir pelo teu povo que está de mão dada, Papai da glória. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa, Papai da glória, esta presença, Papai da glória, que está neste lugar, que possa começar a caminhar entre o teu povo, Pai. Ah, Espírito Santo, aonde tiver, Papai da glória, um crente batizado com teu Espírito, onde tiver um vaso, Pai, ligado, Papai da glória, para receber a tua presença, para receber algo diferente, nesta noite de hoje eu te peço, Pai, começa a encher, Jesus. Começa a encher, Espírito Santo. Começa a encher, Espírito Santo. Começa a encher, Papai da glória. Alabadacaço, elemanto de carabadacacébia, e de pra subir de raçai, elemanto de cada caçai. Deus, eu te peço. Deus, não deixe esse crente sair daqui, Papai, desse mesmo jeito que ele chegou. Ah, Papai da glória, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa, Papai, fazer com que a tempestade, Pai, venha bater e retirar. Porque, Deus, há muito tempo tem pessoas aqui, Pai, que tem te clamado e te pedido algo diferente, Jesus. Ah, Papai da glória, eu te peço que o Senhor possa começar, Papai da glória, entrar, Pai. Ah, Espírito Santo, ah, Papai da glória, dentro dos corações, dentro da alma, Pai, e começa, Espírito Santo, a transformar, Jesus. Arabaço, elemanto de calabaraçai, ele sube de raçéria, a da calabaraçai.
fogo, irmão, nessa noite. Eu vejo o fogo do Espírito Santo nesta noite de hoje. Aradaço, eledecasélia, arabadacassubideraçai. O Espírito Santo nessa noite de hoje, ele quer fazer algo diferente. Mas enquanto nós ficarmos presos ao que um irmão do lado vai pensar, Deus não vai fazer nada. Mas se você se desprender de você mesmo e deixar o Espírito Santo tomar de conta do seu corpo e da sua vida, tenha certeza, ele vai fazer algo diferente acontecer nesta noite. Allah sumi de calavaraçai, elemanto de calavaraçai. Pastor, levanta a mão, pastor. Adacas. Missionária Lene, levanta a mão também. Irmã Kessia, levanta a mão. Lavadacas, sumi de calavaraçai. Ai, Jesus da glória. Irmão Miquel, levanta as duas mãos profetizando para Cavas. Dá lugar. Rada, sumi de calavaraçai. Ai, Jesus da glória. Tem fogo na mão dessas pessoas que eu acabei de falar, irmão. Alabadaca sube de recébia. Alá sube de calavaraçai. Se você crê, se você não crê, com você. Mas nessa noite de hoje, ai, Jesus da glória, Deus vai começar a renovar a crente. Deus vai começar a renovar a crente. Aí, ó, raço. Eleva da cassébia. Ah, Jesus da glória. Deus, eu te peço armadura nova, Jesus. Armadura nova pelo poder que é na tua presença, Pai. Porque, papai da glória, o teu povo tem lutado e tem, papai, pelejado, Jesus. O teu povo tem guerreado nesses últimos dias, Pai. E só o Senhor sabe como é que está o teu povo, Pai. Mas nessa noite de hoje eu te peço, dá o capacete da salvação, Pai. Dá a coraça da justiça. Dá o cinto da verdade, Pai. Dá o sapato, papai da glória, a sandália do evangelho. Ah, Jesus da glória. Dá o escudo, papai da glória da fé. Espírito Santo. A espada, papai da glória, que é a tua palavra. Papai da glória. Se tem crente ligado da glória, entregando, Senhor Deus, as armaduras. se tem crente que quer receber algo diferente, irmão, não espere por mim não, irmão. Vai fazendo, meu Pai amado, que ela não pode. Que ela não venha sair daqui desligada. Espírito Santo. Ela vai sair daqui, meu Pai, armada. Cuide-se de mim. Tem espírito da morte sendo repreendido nessa noite, irmão. Desmancha o laço do inimigo lá, Senhor. Tem espírito da morte sendo repreendido nessa noite, meu irmão. Você pensa que a gente está brincando, mas está brincando não. Usa ela para desmanchar. Usa ela para quebrar. Desmancha de raça. Tem livramento na terra. Tem livramento na terra. Senhor. E toda obra vai ser desfeita. Jesus, eu te entrego o teu povo. Aqueles Espíritos Santos da verdade que no dia de amanhã irão ainda para os seus trabalhos. Eu agradeço pelo teu povo, Pai, que estivesse aqui conosco. Espírito Santo, que o teu nome venha ser glorificado e exaltado. E que grandes coisas faça, Senhor, como Deus. O céu está aberto nessa noite. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me encher, maior aquele que
glória pode ser o mais forte nessa noite. Tenho certeza, irmão, que do jeito que você chegou, você não vai sair. Amanhã você vai trabalhar com alegria, cheio da presença de Deus. Amanhã você vai chegar no seu patrão vai olhar pra você, tem algo diferente com você. Eu tava no culto ontem, Deus fez algo sobrenatural. Tenho certeza, irmão, disso. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos que ficam conosco até esse horário, irmão. Eu sei que é um horário já tarde, né? Mas nós temos que entender que a Bíblia vai dizer que a gente não pode se apressar de sair da presença. A gente tem 24 horas por 48 para resolver as suas coisas, né? A gente tem um dia para chegar 10 horas, vai sair aqui, a gente vai embora. Você está recebendo só coisa boa. Aleluia. Palavra, libertação, restauração. Você está recebendo cura. Grandes coisas o Espírito Santo de Deus fez nessa noite. Eu Que Deus creio. possa abençoar cada um dos meus irmãos. Agradeço a vida dos levitas que vieram aqui conosco, tá bom? Para a glória de Deus, Deus abençoe grandemente. Prospere o ministério. Prospere grandes as coisas que vocês têm deixado no coração. Sonhos, Deus realize em nome de Jesus de Nazaré. E tenha sempre uma certeza, eu sempre falo isso, mas tem que ser uma certeza dentro do coração de vocês. Vocês têm um papel importante na presença de Deus, que é trazer a presença de Deus para dentro da casa. Então, sempre quando for louvar, adorar, faça como vocês fizeram hoje, com perfeição, o nome do Senhor ser mais do que Aleluia! que Deus abençoe a cada um, para a glória em nosso Senhor Jesus Cristo, e que grandes coisas Deus abençoe até você chegar na sua casa, tá bom? Nosso pastor vai estar encerrando, para a glória em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, nessa noite de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Vamos receber a palavra. Pode ser até jogado no óleo quente, mas você vai nadar e não Meu Deus. no óleo quente, amém? Quero agradecer já Tem que ser uma piscina pra mim. esse irmão. Pra me nadar. Isso aí, Deus abençoe você grandemente, amém? E volte sempre. Deus abençoe a igreja local, a subcongregação, que Deus venha abençoar toda, a pastora Camila, que tem também, né? Vou abençoar também, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, não vou falar por nome, que eu posso estar esquecendo alguém, amém? Amém. Mas Deus abençoe a todos, o varão ali também, parente do Wesley, né? Deus abençoe. Ele já nos prometeu que vai estar ali um dia para congregar conosco na congregação. Eita, meu. Vamos fazer a oração final, agradecer a Deus. Quero chamar o pastor Tiago para fazer essa oração final, amém? Estamos terminando em nome de Jesus. Foi uma bênção de Deus, muito trabalhoso, mas Deus abençoa. Pedir para os obreiros que não saia ninguém antes de ajudar aqui. Vamos levar para a igreja as cadeiras, as coisas. Não sai ninguém, amém? Amanhã você vai ter o dia inteirinho para dormir até mais tarde. Bem que eu queria. Glória a Deus. Mas não esqueça de orar pela madrugada também, amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Amém. Deus. Feche seus olhos, né? Para nós sair daqui desta noite mais do que abençoado em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, Deus querido e Deus maravilhoso, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um momento que o Senhor está nos dando diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, nesta noite. E nós acreditamos que o Senhor ainda vai continuar trabalhando dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela e também, Senhor, na nossa vida, Senhor. Então, Jesus, neste momento, Senhor, leva, Senhor, nós em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, e nos dá, Senhor, uma noite tranquila e uma noite, Senhor, abençoada, Senhor. Então, Jesus, neste momento, nós já queremos te agradecer, não só por esse momento diante da tua presença, mas por outros que o Senhor ainda há de nos conceder, em nome de Jesus. E o povo de Deus que acredita que vai morar no céu, confirma com a Amém. Levante sua mão, Senhor, para o céu. O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Consolador amado,
e esteja com toda a igreja aqui presente, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam: Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Seu nosso pastor. Nada nos faltará. Jesus Cristo é mesmo ontem, Hoje será eternamente. Agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém está terminado. O Senhor, teu irmão, com o Senhor.